pastor, colega, você intelectual, você estudioso, você que gosta de refletir um pouco sobre a história. Quero falar um pouco com você sobre os principais pontos da liturgia. O tema abordado é então caminhos e descaminhos na história da liturgia cristã. Quero fazer uma breve jornada com vocês em poucos minutos, desde a patrística até o movimento neopentecostal. Quando falamos da história da liturgia, quero lembrar com você aqui sobre os primeiros séculos da igreja cristã. A liturgia patrística, compreendida pelos protestantes e pelos pentecostais e neopentecostais, ela abrange do primeiro século da era apostólica até o final do terceiro século, um pouquinho do quarto século. Esse período foi um período chamado da liturgia patrística, ou a teologia patrística. Especificamente, nesse caso que estou tratando de liturgia, foi como a igreja foi moldada liturgicamente nos primeiros séculos, os nossos pais da igreja. E eu poderia abordar muitos deles aqui, como Tertuliano, Justino, Policarpo e tantos outros, Clemente de Roma, Clemente de Alexandria, esses pais da igreja que ajudaram a nortear o culto cristão. Quando chega no quarto século, a igreja começa a sofrer a interferência de novos elementos na liturgia, quando chega o período da igreja imperial, a chamada Igreja Católica Romana. A partir desse período, a igreja passa a viver sobre o comando também da política, e especificamente do Império. A partir do século IV, a igreja entra a Era Constantina, a igreja passa a viver um período de um certo mergulho num abismo, numa escuridão espiritual, porque agora está relacionando os elementos do culto pagão ao culto cristão e, consequentemente, já vai perdendo a sua identidade das suas matérias primitivas do período da patrística. E aí a gente observa que ao longo da história, enquanto a igreja se desvia dos propósitos divinos, dos propósitos de Deus, e se torna igreja imperial, igreja romana, há uma linha que sai pela tangente, uma linha litúrgica e teológica, e esses sucessores da liturgia patrística vai perpetuar em todos os séculos, até desaguar no século XV, quando a igreja está mergulhada profundamente num abismo escuro e espiritual. Mas nesse período a gente percebe ao longo da história que vão surgindo novos elementos litúrgicos, e nós vamos encontrar vários grupos que deram a sequência da igreja primitiva. Quando chegar ali para o século XII, nós vamos começar a ver então os pré-reformadores. Entre eles eu poderia citar vários nomes, como John Wycliffe, eu poderia citar John Hus, Savonarola e tantos outros que de alguma forma primaram por uma teologia e por uma liturgia cristã embasada nos primórdios da igreja apostólica e dos pais da igreja, logo até chegar ao terceiro, quarto século. Mas conforme os pecados de Roma vão aumentando, a igreja vai chafurdando na lama do pecado e do culto pagão. Nós vamos ver Deus levantando homens e mulheres para começar uma nova história. Então você tem aí esse roteiro. Quando chega no século XV, aparece então o reformador Martinho Lutero, que consequentemente ele dá sequência de uma pré-reforma de outros reformadores, como o Ganso, o famoso Ganso John Hus, que foi queimado, que foi sacrificado pela igreja nos famosos julgamentos da Santa Inquisição, que compreendia morte nas fogueiras, amarrado nas estacas, estrangulamentos e tantos tipos de mortes que foram praticados, não só para a igreja. Muitos não param para pensar que não foi só a igreja que matou. Os imperadores também, que arrogavam para si o direito, entendiam que ser rei, que o rei era também um cargo divino, e o rei também matava em nome de Deus, de braços dados com a igreja. Quando chega no século XV, nós vemos então que
as nuvens do mal, as tempestades se levantam, mas em meio a esse temporal, a essa tempestade de perseguições contra o povo de Deus, aparece o reformador Martinho Lutero, conhecido como, na profecia de John Hus, como o cisne. E agora a reforma protestante então vai se desenrolar. E toda essa história interessante, quando surgem os movimentos protestantes, várias igrejas protestantes, entre os elementos que se sobressaíram na reforma protestante está Martinho Lutero. Nós vamos encontrar aí um grande trabalho de João Calvino, outros reformadores que trabalharam juntos, né? Vários elementos fizeram parte do desenvolvimento. Então a igreja começa com uma nova liturgia que naturalmente volta à patrística. A reforma protestante tinha 5 pontos basilares. Enfim, eram 5 elementos basilares que a reforma protestante se sobrepujou. Desenvolvendo o período da reforma protestante, bom lembrar que a reforma protestante, principalmente na Inglaterra, levou 150 anos para se estabilizar. Muito sangue foi derramado. Na Escócia, por exemplo, mais de 18 mil cristãos foram sacrificados nas fogueiras, nos julgamentos e, enfim, em vários tipos de mortes, em especial nas fogueiras. E em vários outros países da Europa, muitos morreram, mas a reforma protestante desenvolveu. Então nós vamos ter um período também chamado de pós-reforma, que já chega aí o período de John Wesley, o período de Spurgeon e tantos outros, e momentos interessantes. Em John Wesley e outros da época, outros pastores da época, surgiu um movimento chamado Movimento de Santidade, que preconizou do avivamento, ou seja, o reavivamento, 1906, e onde aconteceu o movimento da Rua Azusa, da qual a Igreja Evangélica Assembleia de Deus surgiu também a partir desse movimento, e muitas outras igrejas pentecostais, evangélicos pentecostais surgiram a partir de 1906. E de 1906 para cá, Deus levanta grandes trabalhos, como o caso da Assembleia de Deus, uma das maiores igrejas pentecostais do Brasil e do mundo. E vamos desaguar no período chamado o período neopentecostal. Quando começa o período neopentecostal? O modernismo durou 200 anos, vem da queda da Bastilha até a queda do Muro de Berlim. Foi um período de 200 anos que primou pelo racionalismo. E é importante lembrar que o modernismo e a reforma protestante, ela foi um período forjado, alavancado pelo iluminismo, um período literário importante na história. Mas quando chegamos na queda do Muro de Berlim, que está fazendo hoje já está com 27, 28 anos de acontecimento, surgem então os movimentos neopentecostais. E hoje, de alguma forma, nós vamos observar bem esse tempo, que há uma miscelânea litúrgica e religiosa nos nossos dias, entre liturgia pentecostal, de evangélicos pentecostais, que é a partir do avivamento da Rua Azusa, e a chegada dos neopentecostais, que a partir de 1998 para cá, logo após a queda do Muro de Berlim, na Alemanha, que é exatamente o marco inicial do período pós-moderno, e entra então o movimento neopentecostal. Hoje nós vivemos alguns tipos de liturgias, principalmente na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e eu poderia dizer aqui que nós temos basicamente 3 liturgias na nossa igreja. A liturgia que advém dos intelectuais, dos acadêmicos, e são muito voltados para a parte científica, prova a Bíblia através de pontos científicos. Esses acadêmicos têm preconizado um tipo de liturgia. Temos uma liturgia que é embasada na patrística, uma liturgia pura, uma liturgia do movimento do período apostólico e naturalmente dos pais da igreja. E esse movimento litúrgico está embasado no nosso credo, nós cremos na infalibilidade da palavra de Deus, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, os movimentos do Espírito em línguas estranhas, profecias, e temos também ultimamente um
terceiro tipo de liturgia, uma liturgia meia esotérica, uma liturgia muito espiritualista, e a gente precisa prestar atenção nesses elementos litúrgicos dos nossos dias. E às vezes nós temos um sopão litúrgico, às vezes uma mistura de neopentecostalismo, um pouco de romanismo, um pouco de judaísmo, um pouco de espiritismo, e eu gostaria que os colegas, que os estudiosos da palavra dessem uma olhada nesse assunto. Se você quiser se inteirar melhor, eu lancei recentemente um livro sobre o tema Caminhos e Descaminhos na História da Liturgia Cristã. Esse é um assunto que vale a pena estudar. É importante, e lembrando, para encerrar essa nossa reflexão, de 2017, é exatamente o aniversário da Reforma Protestante. E que esta reflexão possa ajudar você aí nos seus alfarrábios aí, e que você tenha um arcabouço melhor sobre a história protestante. É um resumo muito rápido, mas acredito que pode ajudar você. Deus te abençoe. Pastor Gessé Luiz, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba.